O mundo é bom? As pessoas são boas? Justiça existe? Existe meritocracia? As pessoas têm as mesmas oportunidades independente das suas origens? No final, a história sempre acaba com um final feliz? Bom, o que você acha? Me diz aí. E falando especificamente do nosso país, o que você acha? Algumas pessoas acreditam que o povo brasileiro é um povo feliz, é um povo alegre, enquanto existem dados que mostram que o Brasil está entre os últimos colocados no ranking de saúde mental, no ranking mundial entre os países. Olha, e é até considerado o país mais ansioso do mundo. Cara, essa conversa aqui é uma conversa que talvez seja desconfortável para muitas pessoas, até porque esse perfil aqui é um perfil dedicado a mostrar a verdade, a colocar conhecimento, a falar de coisas que muitas pessoas evitam falar, muitas pessoas tentam não enxergar, fingem que não existem. Então pode ser que você não goste dessa conversa, mas é o mundo, é a realidade, é o Brasil. Enfim, cara. Eu fico impressionado toda vez que eu paro para pensar no contraste que existe gigantesco entre as classes sociais, as diferenças que a gente tem, diferenças sociais, a desigualdade social. Eu fico sempre muito impressionado quando eu paro para pensar nisso, porque é como se fosse dois países diferentes em um único território. São mundos tão diferentes, são culturas tão diferentes, privilégios, privações, é realmente uma diferença muito grande. Enquanto de um lado você tem pessoas que têm acesso ao lazer, pessoas que não precisaram começar a trabalhar desde cedo, pessoas que têm acesso à educação, pessoas que têm acesso a uma vida mais confortável. De um outro lado, você tem pessoas que muitas vezes trabalham desde cedo, muitas vezes que passam aperto, que não têm o que comer direito, são privadas de certas informações, são privadas de conhecimento, privadas de acesso, muitas vezes vivendo em situações insalubres, como se estivessem abandonadas. Então eu sempre fico impressionado quando eu paro para ver o contraste. E a diferença cultural também é muito grande. As crenças é realmente uma diferença muito grande. Enquanto de um lado você tem pessoas que, em muitos casos, são incentivadas desde cedo a estudar, a buscar conhecimento, às vezes empreender, ou tentar buscar as coisas que elas realmente gostam. De um outro lado, você tem pessoas que são incentivadas a trabalhar desde cedo, às vezes até estudar, mas aquele modelo de estudo que você estuda, mas trabalha, porque desde cedo você tem que ajudar em casa, tem que ajudar pagando as contas, ajudar a trazer comida para dentro de casa. Muitas vezes, de um lado, você tem um ambiente mais conturbado, um ambiente mais problemático, às vezes, às vezes não, eu acho que é uma certa tendência. Ter uma família que tem uma tendência a ser mais desestruturada, enquanto do outro lado é diferente, e as oportunidades também não são as mesmas. Por mais que algumas pessoas acreditam que basta fazer, que existe a meritocracia, mas a verdade é que as oportunidades não são as mesmas. As pessoas que nasceram em uma família um pouco mais privilegiada, elas têm acesso a muito mais coisas. É muito mais fácil fazer network, é muito mais fácil conseguir trabalho, é muito mais fácil ter acesso à educação, acesso ao lazer, entre outras coisas. E em contrapartida, a gente tem o outro lado que tem uma certa dificuldade para ter isso. Enquanto de um lado você tem o João, que veio de uma família que tem uma condição financeira melhor e que vai entrar na federal quando tiver os seus 18 anos, vai ganhar um carro de presente, porque a família tem condição de dar um carro de presente. A gente tem, do outro lado, o Gabriel, que não tem essas mesmas condições e que talvez vai ter que entrar
numa instituição privada, vai ter que pagar, vai ter que trabalhar durante o dia, estudar durante a noite, vai ter que andar de ônibus e não vai ter ali muito apoio da família, um apoio financeiro. João, filho, a mamãe estava pensando da gente ir para Disney no próximo mês, mas seu pai acha que você tem que conhecer a neve porque você ainda não conhece a neve. O que você acha? É melhor a gente ir para Disney no próximo mês? Ou a gente espera uns 3 meses e a gente te leva para o Canadá para você conhecer a neve? Gabriel, meu filho, eu já falei, infelizmente a sua mãe não tem condição de te dar isso, meu filho. Eu queria muito te dar, mas é muito caro, eu não consigo. Então, vê se você estuda, viu? Estuda pra ser alguém na vida. E acaba que muitas vezes as pessoas elas nem se cruzam, né? As pessoas de classe social diferente. Acontece meio que uma segregação. Acho que quando elas se cruzam, acho que é mais ali na faculdade, principalmente nas faculdades públicas, mas fora isso, cara, eu acho que é mais difícil elas se cruzarem, né? Acontece meio que uma segregação, porque as pessoas de uma classe social moram em um determinado bairro, a de outra classe social mora em outros bairros. De um lado, tem aí as crianças que vão estudar em uma certa escola, normalmente quando tem uma condição financeira melhor, uma escola particular, enquanto as outras estudam em uma escola pública. Muitas vezes o trabalho vai ser ambientes diferentes, então acaba que realmente parece que são dois mundos diferentes em que as pessoas não se encontram, não se cruzam. E aí acaba tendo uma cultura muito diferente uma da outra. Mas, por exemplo, quando a galera se cruza, eu dou o exemplo aí das faculdades, acaba acontecendo meio que um choque cultural. A pessoa vem com aquela crença, porque tudo ao redor dela, tudo que ela conhecia era daquele jeito, todo mundo pensava mais ou menos do mesmo jeito. E aí ela encontra outras pessoas que pensam diferente, que têm crenças diferentes, hábitos diferentes. Um amigo meu estava me contando quando ele estava na faculdade, ele achou muito engraçado porque tinha um cara que era filho de um engenheiro e ele considerava a família dele pobre. E aí meu amigo falando para mim que disse que, cara, meu pai é o cara que trabalha pro seu pai e você se acha pobre. Mas enfim, então tem uma diferença muito grande, cara, diferença de percepção de mundo também, né? É, muitas vezes o que um vai achar muito, vai achar esse salário aqui o suficiente, outro não vai achar pouco. Muitas vezes que um vai ver como riqueza, o outro vai ver como normal. Por quê? Porque no ciclo social de um, ali todo mundo recebe muito pouco, então quando vê alguém ganhando um pouco mais, aí vai achar que aquela pessoa ganha bem. E no ciclo social do outro, vê todo mundo ganhando salários mais altos e vai ver aquilo como normal, então vai achar alguém que ganha muito menos um absurdo, e vai achar alguém que ganha mais. Muitas vezes o cara de quebrada, o cara ali da periferia, vai querer coisas diferentes, porque ele vê, tem contato com coisas diferentes. Enquanto de um lado tem alguém sonhando em andar numa moto, uma moto mais forte, sei lá, 300, 600 cilindradas, vestir de uma forma mais estilosa, tá ali nos rolezinhos, sei lá, cara, ou então andar naquelas motos que são de cilindradas mais baixas, colocar um escapamento mais barulhento. Do outro lado tem um cara que às vezes só quer ter um carro ali popular, um carro que não seja muito antigo, sair de vez em quando com seus amigos e ir ali num restaurante. Enfim, são culturas diferentes, visões diferentes. Inclusive, acabei de citar aí a questão das motos. Tem uma galera aí que gosta de andar com essas motos barulhentas, né? E isso causa um certo bug em quem não entende. Por que que alguém vai colocar um escapamento barulhento numa moto e sair por aí fazendo barulho? E achar que isso é bonito? E várias outras pessoas fazerem isso também. Porque é algo que é cultura, cara. Um faz, influencia o outro, todo mundo faz, vira cultura. E aí um vai vendo o outro fazendo, vai fazendo também, nem sequer se pergunta por que estão fazendo. É uma questão de cultura. A gente meio que tende a copiar o que a gente vê, porque a gente é influenciado pelo que a gente vê, pelo que com o que a gente convive. Vou ter que dividir esse vídeo em dois, porque eu vou colocar o vídeo no Teco Teco e lá eu só tenho 10 minutos.
Então, vou terminar por aqui para o Teco Teco. E aqui está a continuação do vídeo para o Teco Teco. Para quem está assistindo em outro lugar, vai ser um vídeo só. Mas enfim, então as pessoas têm essa percepção diferente. E eu estou expondo aqui o que eu penso, que eu vejo, as coisas que eu consegui ter dados sobre isso, né? E eu disse até num outro vídeo que nada do que eu disser você precisa acreditar cegamente, você pode pesquisar, você pode pensar por si mesmo. Inclusive, se você quiser pesquisar, tem até um sociólogo que eu posso recomendar para você, que é o Gessé de Souza. Ele fala sobre essas questões, ele tem uns livros que são interessantes, tem A Classe Média no Espelho e A Elite do Atraso. Se você quiser dar uma olhada, depois você pesquisa aí. Mas enfim, voltando aqui para o assunto. Então, existe essas diferenças, existem culturas diferentes, privilégios e privações diferentes. Eu acho uma baita crueldade você colocar um filho no mundo sem ter condições. Mas eu não posso apontar o dedo para as pessoas e dizer que a culpa é delas. Por que não? Porque muitas vezes faltou informação, muitas vezes faltou incentivo de... Tenho até que evitar falar isso, né? Porque eu tenho que falar em códigos. Faltou incentivo dos homens poderosos. Acho que até isso deve dar ruim, né? Mas enfim, faltou incentivo dos homens poderosos do país para investir em educação. Então a pessoa muitas vezes não sabe lidar, não sabe o que fazer para evitar, nunca parou para pensar nessas coisas. Ah, mas eu estava até conversando uma vez com um amigo, cara, e ele disse que uma coisa que eu até concordo, ele disse que a injustiça, a diferença, o atraso já começa desde a gestação, que muitas vezes a pessoa não tem ali os nutrientes necessários para consumir durante a gestação e já por isso já começa com uma certa injustiça, porque a pessoa vai se desenvolver menos desde a gestação, depois que nascer, enquanto estiver sendo criança, adolescente, vai se desenvolver menos fisicamente, intelectualmente, por questões dos nutrientes. Então já é um prejuízo muito grande, cara. É quase como se tivesse destinado a ter uma certa dificuldade maior na vida, né? Então vai crescer talvez em um ambiente com mais violência, um ambiente com mais poluição sonora, com mais poluição visual, um ambiente com maiores chances de contrair uma doença, maiores chances de, se acontecer uma catástrofe natural, ser prejudicado. Tipo, essas chuvas que acontecem e acaba acontecendo esses deslizamentos, entre outras coisas, enchentes, enfim. Então vocês estão vendo aí como que a realidade é dura. Isso aqui, eu estou expondo algumas coisas, eu sei que vai ter algumas pessoas que nunca pararam para pensar dessa forma, mas isso aqui é no máximo um vídeo tarja laranja, no máximo. Esperem até eu colocar os vídeos tarja vermelha, falando sobre realidade, falando sobre a crueldade da existência. E eu nem sei se eu vou colocar os vídeos tarja preta aqui, porque realmente eles são muito pesados e podem levar você a parar no psiquiatra para tomar as paradinhas, tomar os tarja preta, entendeu? Então nem sei se eu vou colocar os vídeos tarja preta aqui, porque é muito perigoso. Eu sei que tem adolescentes que assistem esses vídeos, então eu nem sei como eu vou fazer para colocar esses vídeos aqui ou em outro lugar. Então, cara, é uma injustiça muito grande enquanto pessoas estão ali em plena segunda, terça-feira, durante o horário de batente. As pessoas estão ali tendo lazer, às vezes está jogando um tênis, às vezes está em casa, não precisa trabalhar. Enquanto tem pessoas que recebem uma certa mesada todo mês, conseguem manter os seus estudos, ter dinheiro para sair com os amigos, ir ali comer uma pizza, comer alguma coisa em um restaurante no final de semana. Tem outras pessoas, como eu disse, elas precisam trabalhar e estudar. A realidade é muito cruel, cara. Existe sim uma desigualdade social, mas se você for parar para pensar, nós somos desiguais por natureza. Enquanto umas pessoas nascem bonitas, nascem com aquele rosto com padrão hollywoodiano,
Outras pessoas nascem bem desprovidas de beleza, enquanto algumas pessoas nascem com aquela saúde de aço. Outras pessoas nascem com uma saúde tão debilitada que basta ela pegar na mão de alguém e no outro dia ela já está doente. Então a gente é meio que desigual por natureza, né? E mas essa desigualdade social daria para diminuir, cara. Daria para equilibrar as coisas. Em outros lugares, a desigualdade social não é tão grande assim em outros países, mas aqui é gritante. A desigualdade social é muito, muito grande. E além disso, ainda existe o preconceito, né? De pessoas que vieram de uma classe social mais alta com pessoas que vieram de uma classe social mais baixa. Muitas vezes esse preconceito vem por uma questão cultural. Às vezes as pessoas gostam de um certo tipo de música que as outras pessoas desaprovam. Às vezes tem um certo comportamento, né? É, de fato, tem comportamento que é um comportamento que incomoda qualquer um. Tipo, a galera que coloca um som alto, galera que quer ouvir som alto até as 3, 4, 5 horas do outro dia. Tem comportamento que realmente incomoda. Inclusive, eu estava até vendo que tem uma galera que está saindo de um condomínio de luxo muito famoso em São Paulo, porque a galera emergente está indo para lá, eles estão fazendo festa até outro dia da manhã, não está dando sossego, então eles estão saindo de lá. Mas tem a questão do preconceito também, cara, de às vezes querer se sentir superior, às vezes olhar outra pessoa com, sei lá, até mesmo com nojo. Algumas pessoas têm medo também, né? Porque normalmente a violência mora nas classes mais baixas. Enfim, então como se não bastasse todo o cenário de desigualdade, de injustiça, de privações, ainda tem uma questão de preconceito. E o mais curioso de tudo, que eu acho, é que as pessoas não enxergam isso, as pessoas não percebem, as pessoas estão aéreas. Muitas vezes elas recebem um tratamento diferente, de forma sutil, e não percebem, e não conseguem perceber essa diferença de mundo, dos dois mundos.